Assembleia na quarta-feira, não é isso? E daí tirar uma possível paralisação na quinta. Mas vê, pode ser que lá em Pedagogia eles consigam, não sei como é que estão as discussões lá, mas sinceramente eu acho que no Cefist ou no CAC, pode ser que em Pedagogia eles consigam fazer essa paralisação, mas sinceramente eu não acredito que a gente no Cefist ou então no CAC vai ter contingente de estudantes suficiente para dizer que é legítimo, uma maioria. Então eu acho que um passo importante seria começar a fazer uso dos espaços da universidade, como a gente fez hoje, e que esse uso ele seja recorrente. Por exemplo, a gente poderia usar frequentemente esse aparelho para fazer a exibição de filmes, poderia usar os vários campos que existem, essas terras de ninguém que tem na universidade, sei lá, para marcar um torneio de futebol, ou então isso, porque aí vai ser a forma de colocar os alunos em interação e vai ser a forma dessa interação começar a tentar puxar pautas que comecem a dar uma vida, dar gás para o movimento estudantil, que está praticamente morto, como ele falou. Acho que mais do que discussões, a gente podia começar a pensar em utilizar com frequência esse espaço aqui, que gera uma ideia antiga, né, que muitas pessoas têm, mas nunca se efetivou uma utilização frequente desse espaço, que gera uma forma de intervir, colocar uma outra dinâmica, que na verdade o que puxou essa discussão foi o sonho Data Show ligado ali. Porque, antes da gente ligar o sonho Data Show, não tinha ninguém. Quando começou a passar vídeo, a galera começou a aglomerar e ficou pra discussão. E aí, ver formas de sempre estar movimentando esse espaço e conquistando a galera saber, sei lá, toda sexta, toda última sexta do mês, sei lá, qualquer coisa, rola uma parada no CAC, vamos procurar saber o que vamos ver quem está organizando, vamos intervir nisso. Eu acho que mais interessante do que a discussão é a reapropriação do espaço nesse sentido que a gente está fazendo hoje. Assim. Pode estar a ideia de que um crime, algo que é considerado crime, em todo o resto dos outros espaços, ele não vai ser considerado crime aqui. Por exemplo, a gente poder fumar maconha aqui, mas em qualquer outro espaço as pessoas serem presas. Então, também, eu acho que a polícia pode se demonstrar necessária nesse sentido, de que a gente também tem que corresponder às leis que a sociedade impõe, que o Estado impõe. A questão não é a maconha em si. A maconha é um ponto mínimo dentro dessa discussão. A discussão é simplesmente a polícia. Para que serve a polícia? A polícia realmente ela só tem essa função. Ela é um aparelho, ela é um braço do aparelho estatal para reprimir. Sendo a universidade um espaço que historicamente serviu de contra-oposição ao pensamento hegemônico, é evidente que a polícia, a militarização do campus vai o tempo todo estar intervindo em possíveis formas, manifestações de resistência. E prova disso é que, eu acho que foi em 2009, quando teve aquela greve dos funcionários da USP e dos professores da USP. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que o reitor, que acho que é o mesmo reitor, pediu claramente para a USP descer o cacete, para os policiais descer o cacete. Eu acho que a maconha é um ponto mínimo. A gente não está querendo fazer um Estado dentro do Estado. A gente quer questionar essa polícia, e não só questionar dentro do campo, a gente quer questionar essa polícia na sociedade. O modo que dá o que a polícia faz, se você errou uma coisa, a polícia vai analisar dessa forma. Se eu errei, o professor ia falar, não faça isso. E a outra forma. A forma da polícia sempre foi repressão, sempre porrada. Quando você se vai utilizar do aparelho da polícia, é sempre isso, porque a única forma dela agir é essa. Eu acho que o pensamento é exatamente o contrário, tá ligado?
se essas leis que são impostas para a sociedade lá fora são questionadas aqui dentro e não são cumpridas aqui dentro, ela levar esse questionamento pra fora, tá ligado? Exatamente, ela levar esse questionamento pra fora, pô. É ilusão achar que lá fora todo mundo cumpre a lei, tá ligado? E que todo mundo é preso. Essa ideia de que a justiça é cumprida fora da universidade e dentro da universidade ela não é cumprida, tá ligado? Eu vi muitos comentários falando que a universidade é um local de pensamento contra-hegemônico. Eu acho que além de ser um local de pensamento contra-hegemônico, tem que ser um local de ação contra-hegemônica. A gente não pode ficar restrito ao pensamento para quando sair da universidade, entrar no mercado de trabalho, entrar em qualquer coisa e pronto, e acabou. E esse pensamento sem ação, ele é nada, teoria sem prática. A prática sem teoria é uma prática que vai deixar a gente refém do status quo, da situação como ela está, que a gente vai fazer refletir. Então, teoria sem prática não é agente de mudança. Então, eu acho que é uma hora da gente, todos os cursos, de começar também a pensar o modelo. Isso se fala em qualquer lugar, a extensão, a questão da extensão. Mas eu acho que a extensão é a coisa mais desvalorizada dentro do tripé da universidade. E isso quer ser o mais valorizado, porque é o único que eu vejo que pode ser agente de mudança social. Talvez seja a hora de a gente começar a ter uma pressão dentro dos nossos cursos com os nossos professores que não estão nem um pouco interessados com extensão, pelo menos essa é a realidade do meu curso. Pouquíssimos professores estão interessados nisso. Então, eu acho que é hora de a gente tentar uma pressão também para transformar um pensamento contra-hegemônico em alguma forma de ação e de mudança social. Eu acho que isso começa com a gente também. Jornalismo, mesmo dessas pessoas da Globo ou de outros que estão fazendo. Então, a ideia desse espaço que a gente pode tirar, eu acho que é justamente essa apropriação do espaço público da universidade e tornar o espaço realmente público, né? Por exemplo, a gente está aqui na frente do Centro de Artes e a gente só vê parede cinza. A gente podia fazer um mutirão de arte aqui. A galera trazer tinta, spray e a gente ia fazendo, como se fosse aluno, como se fosse, saca? Eita, já dei ideia, tô gravando, que merda. Mas então, a ideia é justamente isso. A ideia do Data Show aqui, com massa, a gente pode fazer festa na concha, fazer os corres para conseguir som e etc. Tá ligado? Ficar esperando que, por exemplo, fazer pressão no professor para que ele. A ideia é interessante, sim, mas se a gente ficar sempre nessa de esperar da comunidade acadêmica, que não é a discente, não vai conseguir nada. Mas eu acho que a gente pode tangenciar o que ela falou, de começar a não cumprir com esse academicismo que a gente tem que cumprir. Do tipo, para você dar certo num curso, você tem que encher o saco do professor, babar ele, para conseguir alguma bolsa de qualquer coisa do tipo. A gente tem que começar a romper com esses espaços. E romper como? Eles são invisíveis, porra. Eles existem, mas eles não dá bola. A gente tem que parar de ficar correndo atrás deles. Deixem eles lá, meu irmão. Deixem a galera noiando lá. Foda-se, velho. A questão é a gente começar a realmente desvalorizar. E essa desvalorização vai realmente ser uma conquista quando for uma minoria que estiver se importando para essa loucura acadêmica que pelo menos é a realidade do serviço. Mas eu acho que também dá pra gente se aliar, digamos, aos professores, não tratar como se fosse, eu digo assim, pela experiência que eu tenho dos projetos de extensão que saíram do papel, foram muitos alunos mesmo que sentaram, fizeram um projeto, olha, a gente acha isso importante, e chegaram para um professor e disseram, professor, assine aqui, bota porque é o professor que tem que levar o projeto adiante. Então, professor, tudo bem, já chegou pronto para ele não vai ter o trabalho dele, ele pegou e assinou, e acabou se envolvendo depois, e acabou meio que mais envolvido até que os alunos que passam por sair da universidade, entendeu? Então, eu acho que tem coisas que a gente pode fazer nesse sentido. Essa ideia dos filmes eu acho fantástica, assim, a gente pode trazer, inclusive, a questão de debate político para esses filmes. Sempre trazer documentário uma coisa de dimensão política, porque isso não é um problema do movimento estudantil, isso não é um problema daqui, é um problema da sociedade como um todo, essa apatia política. É um problema da nossa época. E assim, é muito difícil a gente, poucas pessoas enfrentarem isso, mas tem que começar de algum lugar, né? Tem que começar dos poucos para que isso possa se expandir. Então eu acho assim, ter uma frequência, esse tipo de intervenção já é um começo, né? Já é uma forma de chamar outras pessoas.
universidade é a gente. A universidade tem sentido também, você gosta, saca? Então, a gente não precisa de nenhuma mediação ou de nenhuma permissão se a gente estiver devidamente articulado, entendeu? A gente, velho, é o principal ponto desse lugar aqui. O problema é que a gente se desapegou, tá ligado? A gente se acostumou a ter isso aqui como passagem, tá ligado? Como cotidiano, a gente abandonou o lugar, sabe? A gente convive em guetos, foda-se, a gente tem que doar, saca? E para de pensar instituições superiores, professor, ou ofício, não, pô. Isso aqui depois tem um ofício para ser feito, tá ligado? Coisas muito mais agressivas e mais eficientes podem ser feitas sem ofício, velho, tá ligado? Porque a necessidade é de articulação, de comunicação e articulação. Rapidinho, se a gente passar mais um tempinho sem fazer esse tipo de coisa, daqui a um tempo isso aqui vai ser proibido, tá ligado? Isso aqui vai ser proibido, então a gente tem que instalar cultura pública na universidade. Na parede, pô, o cara tirou porque disse que era proibido. A gente estuda na universidade que é proibido colar cartaz na parede. E o que a gente tá fazendo aqui, pô? A gente colocou cartaz ali, o segurança veio, arrancou. Aí precisa de partido, precisa de reitoria, precisa de professor, nada. Precisa de articulação. Isso aqui tem que ser mais. A situação está crítica, porque para eles sempre virem uma simples opinião, uma divulgação de alguma coisa, está muito absurdo, né? Então, batendo na nossa cara, não é possível. Pior que as pessoas vêm tranquilo. Falando nisso, ele está falando aqui porque não sou na USP. Aí no federal, no seu caso, o professor assediou uma mestranda, tá ligado? E funcionário. Passou não. Mais de uma. E aí, velho, ninguém sabe disso. Não, e não é só isso não. Ninguém toma posse O que eu acho mais bizarro é que, tipo, a explosão, tá acontecendo. mas mesmo assim, Ele foi acusado. foi abafado, é um ofício.